locador, para que no final tudo saia bem. Porque, como eu disse, tem um ditado antigo que diz que quando você faz um negócio mal feito, você acaba perdendo o seu dinheiro e perdendo um amigo. Entendeu? Então, eu aconselho, você quer fazer um bom contrato? Procure um advogado especialista na área para que ele faça um bom contrato para você. Aí se tornará seguro. Muito bem, estamos aqui no Papo Aberto, no terceiro programa Papo Aberto, conversando com o Dr. Marco Barbuda, falando sobre aluguéis, em nome do mercado do lar, economia para você e sua família, Alto Posto Sapé, mais do que um posto, hein? Mais do que vender combustíveis. Ela tem botijão de gás em até 6 vezes e também pneus da Dunlop em até 12 vezes no cartão. Alto Posto Sapé, na saída para Castro Alves, na BR-242. Açaiteria Delícia, o mais delicioso açaí da cidade. Mandar um abraço também aqui para meu amigo Juraci Pinto, secretário de administração do município. Está chegando em Sapé a sua Lil Modas, hein? A moda feminina para vestir você. Inauguração segunda-feira, 19 de junho, na Praça da Matriz. Doutor Marcos, é importante o tempo de contrato ser acordado entre as partes, quando se senta para alugar uma coisa? Eduardo, é sempre importante. Porque dá uma garantia de quem está alugando, do inquilino, de quanto tempo ele vai ficar lá, e dá uma garantia também para que aquele locador ele saiba quanto tempo ele vai ter aquela renda. Então, é de suma importância. Em regra, o aluguel residencial é mais ou menos em 12 meses. Geralmente 12 meses, mas ele pode ser contratado por 12, por 24, por 30. Agora, a gente vai discutir um pouco a respeito desse prazo. O prazo tem um contrato. Agora, contratos até 30 meses tem uma determinada regra. E contratos superiores a 30 meses tem uma regra totalmente diferente. Que aí é por isso que entra a consultoria do advogado especializado, para que na confecção do contrato ele já informe principalmente ao proprietário do imóvel o que é mais vantajoso para ele. Se é mais vantajoso fazer um contrato menor do que 30 meses ou superior a 30 meses. Porque, Eduardo, o contrato, quando você faz um contrato de 12 meses, que muitas pessoas não sabem, você faz um contrato de 12 meses e após esses 12 meses, o contrato pode ser renovado ou não. Todo mundo acha isso. Só que o contrato de 12 meses, caso o inquilino ele honre com tudo que está no contrato, você não pode tomar essa casa após 12 meses. E após esses 12 meses, esse contrato vai se renovar por tempo indeterminado. Que no máximo até 5 anos. Depois de 5 anos, o proprietário ele já pode até retomar o imóvel. Por quê? Passou 12 meses. O inquilino ele cumpriu com tudo que estava acordado. Pagou o aluguel direitinho. Não causou nenhum problema para vizinhos. Não trouxe nenhum constrangimento para o proprietário. Esse imóvel será automaticamente renovado com as mesmas cláusulas do contrato. O que vai se discutir é um reajuste do aluguel, mas ele vai ser renovado. Então, se passou esses 12 meses, o proprietário do imóvel quer retomar o imóvel, ele não vai poder, Eduardo. Muitas pessoas não sabem. Ele não vai poder retomar esse imóvel. Para ele retomar esse imóvel, tem alguns detalhezinhos que se faz necessário. Vamos supor, Eduardo alugou um imóvel para Marcos por 12 meses. Findou 12 meses, Marcos cumpriu com tudo que estava acordado, Eduardo quer tomar o imóvel. Seja lá para alugar para outra pessoa por um valor maior. Ele não vai poder. Ele só vai poder fazer isso caso ele prove que Eduardo agora vai residir no imóvel. Aí sim, que a gente chama de denúncia cheia ou motivada. Se você tem uma motivação para você morar no próprio imóvel, um filho, um neto, uma companheira, um companheiro e morar nesse imóvel, aí sim você pode retomar. Se não, esse imóvel, menos de 30 meses de aluguel, não pode ser retomado. Aí é que está onde entra o advogado especialista. Pode ser que seja mais vantajoso você fazer um aluguel com mais de 30 meses. Porque o aluguel de 30 ou mais meses, quando finda esse período de 30 meses, você não tem obrigação nenhuma de realugar. Você pode simplesmente informar para o seu inquilino que você não deseja mais alugá-lo, esse imóvel. Mesmo que ele tenha cumprido com tudo que estava acordado. Então a diferença desse de menos de 30 e mais de 30 para o locador
é que ele agora vai ter a garantia de que ele pode retomar o imóvel, entendeu? Então, é de fundamental importância ter aquela conversa inicial com o advogado, ter uma conversa inicial antes de formatar o contrato entre o locador e o locatário para que se adeque às necessidades, tanto de um como de outro. Muito bem, em nome também da Nutrivida, nossa amiga Joyce Zélia, produtos naturais em Sapeaçu, também da Norte Diesel lá de Salvador, Pauecel, Marcos Argolo, Semédio, Verdurão e BSC Advogados Associados, também da Carve Imagem. Agora, no momento crucial agora, rompimento. Onde é que pode acontecer isso? Eduardo, olha só, o rompimento do contrato, em tese, que eu até já antecipei na pergunta anterior, em tese só se rompe um contrato quando acontece algo estranho ao contrato. Vamos supor, você alugou um imóvel para mim por um período de 12 meses, ou seja, um período menor de 30 meses. Aí Eduardo achou um inquilino que possa pagar mais. Ele vai poder romper o contrato? Infelizmente não, Eduardo. Você só vai poder romper esse contrato se eu concordar. Eu, como inquilino, concordo com você em romper esse contrato, a gente rompe esse contrato, devolvo a sua residência. Mas, caso contrário, não. Agora, vamos olhar pelo lado do inquilino. Eu estou morando na casa de Eduardo, passou 3, 4 meses, eu não quero mais morar lá. Por algum motivo, não quero mais morar. Eu posso romper esse contrato? Já eu posso. Você, como proprietário, não pode, nesse contrato menor do que 30 meses. Já eu, como inquilino, posso romper esse contrato com você, Eduardo, mesmo sendo menor do que 30 meses. Porém, eu vou ter que te indenizar. E a indenização, em regra, ela é proporcional ao tempo que resta para findar o contrato. Porque você tem que entender, Eduardo, que todo contrato tem que trazer uma segurança jurídica. Porque você que está alugando sua residência, você já tem como fonte de renda aquele aluguel. E eu que estou alugando esse imóvel, eu que estou sendo seu inquilino, eu quero uma segurança para minha família. Eu quero uma segurança para saber que eu vou ter um lar para poder habitar. Então não pode ser feito a qualquer momento, Eduardo, eu não quero mais você. Ou eu dizer, Eduardo, eu não quero mais ficar em sua casa não. Então é por isso que no contrato vai rezar que você pode fazer um distrato, o inquilino pode, mediante uma indenização. Já o proprietário, não. O proprietário vai só quando termina o prazo e se for caso, um contrato menor do que 30 meses, ele pode fazer uma denúncia cheia. Ou seja, ele vai dizer, olha Marcos, eu não quero mais que você, eu não permito que você mais more em minha residência, já findou o contrato e eu agora vou habitar na minha residência. Tem minha filha que quer morar na minha residência. Entendeu? Aí eu vou ter a obrigação de te devolver. E necessariamente essas tratativas de extrato contratual tem que ser feita com 30 dias de antecedência. Para não ter o que a gente chama no juridiquês, o princípio da não surpresa. Você não pode ser surpreendido, Eduardo. Esse mês eu não vou te pagar mais o aluguel. Ou você me surpreender dizendo, Marcos, mês que vem você não mora mais aí. Então, aliás, amanhã você não mora mais aí. Então, a gente tem aquele 30 dias para que um possa se manifestar com o outro para fazer o distrato contratual. Muito bem, estamos aqui em mais um programa Papo Aberto com o nosso querido doutor Marcos Barbuda, da BSC Advogados Associados. Um abraço para você que está acompanhando ao vivo com a gente aí, em nome da Farmácias Castro Alves, Panificadora Menezes, Mercado Compre Bem, Império Variedades, Café Seu Jorge. Mandaram uma pergunta aqui na live. Qual a pergunta? Se eu posso romper o contrato se o locador não cumprir com o acordo de reforma. O inquilino, caso a casa precise de reforma que ele alugou, ele pode romper o contrato com o locador? Excelente pergunta, Eduardo. Feita pelo ouvinte. Olha só, poder pode, mas aí é que nasce a importância do contrato. Porque se nesse contrato já versa que tem que se haver a reforma, então o proprietário do imóvel, o locador, ele está descumprindo uma cláusula do contrato. Agora sim, vamos pensar no pior dos mundos. Não tem contrato. Ou o contrato não foi feito por um especialista, por um advogado especialista, não rezou esse ponto. Aí a gente já vai partir para o princípio da boa-fé. Uma casa, Eduardo, se você aluga uma casa, o que é que você necessita nessa casa? O que é que você espera nessa casa? Que tenha uma boa habitualidade, ou seja, que você possa morar com certo conforto nessa casa. Então, se a casa já está se deteriorando com o passar do tempo,
Então, se espera, é natural que se espere que o proprietário venha a fazer essa reforma ou esse ajuste necessário na casa. Então, se tem no contrato que é necessário uma reforma, tá tranquilo. Se não tem no contrato, aí tem que se discutir muito, que é interessante que tanto o inquilino como o locador tenham um bom senso. Porque tem vezes, Eduardo, vamos supor agora, nessa época agora é uma época de chuva. Pode ser que está tendo um vazamento no telhado. Pode ser que as paredes estejam mofadas. É interessante, Eduardo, que o dono, o proprietário, mesmo que não reze em contrato, mas que ele seja sensível a isso, para não precisar ir para as vias judiciais. Entendeu? Então é muito importante. Então é por isso que é importante se ter um contrato. Ter um contrato para que reze esses detalhezinhos. Porque, nesse caso, Eduardo, o inquilino ainda pode fazer outra coisa. Porque tem reformas que são reformas necessárias. Está tendo uma pingueira, uma goteira lá em sua casa, na casa que você alugou minha, você pode sim fazer a reforma, que é uma reforma, porque existem 3 tipos básicos de reforma, que é aquelas necessárias, as úteis e aquelas voluptuárias. Vou tirar esse termo técnico, voluptuária. É um aformoseamento. O Eduardo agora quer fazer uma pintura nova na minha casa, uma pintura mais bonita que combine com os móveis dele. Aí não é uma coisa necessária. É uma coisa que ele fez para o próprio deleite dele, para o próprio aformoseamento do que ele quer. Mas, no caso da telespectadora, o que provavelmente ela está falando é de uma reforma que necessária. É um mofo na parede, é uma pingueira, é uma porta que está caindo, é uma tubulação que está furada, é uma pia que está entupida. É necessário. Como é que a pessoa vai habitar uma casa que está cheia de mofo, que está toda molhada quando chove, que tem a sua pia entupida, o seu vaso sanitário entupido, não está caindo água do chuveiro? Não, vai ter que ser feita uma reforma. Geralmente, se ele puder financeiramente, o inquilino faz a reforma e tem um abatimento no aluguel. E tem vezes que o proprietário do imóvel, ele já tem um pedreiro, um encanador, um eletricista de sua confiança e que ele manda que seja feito esse reparo. Entendeu? E ainda tem outro detalhe, Eduardo. Geralmente tem reformas que são reformas que duram muito tempo. E se a reforma que está sendo feita durar muito tempo, o inquilino ainda tem direito ao desconto, no abatimento nos meses ou nos dias que ele ficou fora do imóvel. Entendeu? Então é muito importante que tenha isso, rezar isso em contrato. Mas se não, se dá um jeito. Muito bem, mais perguntas? Ela continua dizendo aqui, aluguei uma casa e a pessoa ficou de fazer uma reforma, mas agora mesmo alega que não tem condições. Não assinei o contrato porque não tinha informado a reforma. Isso. A pessoa lá está dizendo que alugou uma casa. Repita, por favor. E a pessoa ficou de fazer uma reforma, mas agora mesmo alega que não tinha condições. Diz que não tinha condições de fazer a reforma da casa. E não assinou o contrato. E não assinou o contrato. E agora? Eduardo, aí vai ficar um pouco complexo e provavelmente vai descambar. Se não tiver bom senso entre as partes, vai descambar para o judiciário. Porque, olha só, quando se faz um contrato, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você pegar a chave, é fazer uma vistoria do local. É importante, tanto para o locador como para o locatário, porque quando se faz essa vistoria, e geralmente hoje, com a era da tecnologia, é muito comum a filmagem. Se filma a casa, se tira fotos de locais que tem uma pequena rachadura, como está a condição do piso, se já está tem algum estrago, as telhas, a laje, a pintura, porque você faz essa conferência antes de receber a chave, porque depois que você adentra, no final da locação, aquele imóvel tem que estar na mesma condição ou parecida, porque a gente tem que pensar assim também. Se eu alugo o seu imóvel, eu já passei 1, 2, 3 anos no imóvel, o imóvel não vai ficar igual. Tem um perecimento também do tempo, entendeu? Mas tem um problema também do mau uso. Então é por isso que é bom a gente fazer esse checklist, como se fala, antes de pegar a chave. Então, no caso específico, se ela não fez contrato, ou seja, começou a se fazer um contrato embrionário, mas acabou não se fazendo porque o proprietário do imóvel, o locador, ele disse que ia fazer uma reforma e acabou não fazendo a reforma. Independentemente de contrato ou não, ele quebrou o contrato. Mesmo com o contrato verbal. Ele acabou quebrando aquele pacto que ele fez com a pessoa. Então, nesse caso aí, eu aconselharia a sua ouvinte a procurar um outro imóvel.
Aliás, primeiro, senta para conversar com o proprietário, para ver se tem como fazer essa reforma de forma paulatina, que caiba dentro do bolso dele. Ver se ela poderia fazer a reforma e abater nos aluguéis, se ele concorda com isso. Se não chegarem a um bom termo, a um acordo, é interessante que ela procure um novo local. E aí, se caso ele venha a cobrar esse distrato dela, infelizmente vai ter que descambar para o judiciário. Vai procurar um advogado especialista na área civil para dirimir esse problema. Mas eu rogo a Deus que ela consiga resolver da melhor forma possível. Muito bem, mais um papo aberto. Nós aqui já entramos aqui no assunto de diferença entre residencial e comercial. E para a gente finalizar, antes das suas considerações, questão do IPTU, né? Em nome do mercado do Lar, Autoposto Sapé, Saiteria Delícia, Lio Modas, Itacel, Prefeitura de Sapé Sul, Governo do Trabalho, Secretário da Habitação de Juraci Cristo, Sobral Material para Construção, Império do Bolo, Rede Farmácia Sapé Sul e também Panificadora Docilar. Questão de IPTU, doutor Marcos. O que deve pagar inquilino, tem que estar em contrato, como é isso? Eduardo, além de falar do IPTU, vou dar só um ganchozinho em relação ao comercial e residencial, bem rápido, porque o contrato comercial e residencial ele é muito diferente. Porque para um comercial tem várias questões que vão ser elencadas aí nesse contrato, que é por isso que é de fundamental importância que tenha um advogado especialista para te assessorar, principalmente no aluguel comercial. Porque eu tive um problema há um tempo atrás, que era uma pessoa alugou o imóvel para um bar. Esse bar começou a dar super bem. Foi um sucesso esse bar. Aí foi que o proprietário do imóvel pensou: eu não renovo o contrato após 5 anos e eu vou abrir um bar. Isso a lei não permite. Por quê? Já que aquela pessoa estabeleceu um comércio, já fez toda uma clientela, já tá estruturado naquele local, se o proprietário, após um lapso temporal, geralmente em média, os contratos de aluguel para comércio é muito maior, o prazo é maior, que é para a pessoa poder, porque é claro que ela vai investir para ela se estabelecer, então o prazo é maior. Então, no final desse prazo de 5, 10 anos, geralmente, o proprietário ele não pode botar o mesmo comércio no local do que ele tomou. Porque senão ele ficaria com toda a clientela, com todo o fundo de comércio que o outro construiu. Então, a justiça determina que, se caso o proprietário queira montar um comércio, não pode ser na mesma linha. Ele teria que ficar com um lapso temporal de 5 anos sem poder atuar naquela área, para depois ele poder abrir. Mas voltando agora para o IPTU, Eduardo. Eduardo, a Lei 8.245, de 91, ela estabelece que dentro do contrato você pode estabelecer que o inquilino é que vai pagar o IPTU. Isso pode rezar em contrato. Só que o grande problema, Eduardo, é que a Lei de Tributos Nacionais ela diz que o IPTU, voltando para o juridicês, é um tributo próprio terreno, ou seja, é do imóvel. E se é do imóvel, ela recai sobre o proprietário. Vamos supor, Eduardo alugou a casa para Marcos. Dentro do contrato que nós fizemos, reza que Marcos será o responsável pelo pagamento de IPTU. Mas Marcos, por algum motivo, não pagou esse IPTU. Aí, passou algum tempo, a Fazenda Pública do município vai cobrar esse IPTU judicialmente. Ele vai cobrar contra Marcos? Não, ele vai cobrar contra Eduardo, que é Eduardo que é o proprietário do imóvel. E aí vai causar um grande problema para Eduardo. Então, geralmente, eu aconselho as pessoas você vai alugar um imóvel e tem um IPTU, que com o seu IPTU, cobre um pouco maior, um valor maior pelo aluguel, mas você fica responsável pelo IPTU. Ou, se você colocar em contrato que é o seu inquilino que paga o IPTU, após passar a data do pagamento do IPTU, procure saber do seu inquilino, olha, ele já pagou o IPTU, porque nos contratos, Eduardo, é muito comum também que a gente coloque que todo tributo, imposto que tenha sobre imóvel, como conta de água, conta de luz, que o inquilino pague e já preste contas no mês seguinte ao proprietário, para que o proprietário ele tenha a segurança de saber que realmente o inquilino já pagou a água, o inquilino já pagou a luz, entendeu? Então o IPTU é meio complexo, porque o IPTU vai recair sobre o proprietário. E olha, Eduardo, que você não vai poder nem dizer a Fazenda Pública do município que quem está morando lá é Marcos.
você vai ter que pagar e caso você queira, você entra com ação, que é chamada de ação de regresso, contra mim, que eu venha pagar, que eu venha honrar com esse contrato que nós fizemos e que eu venha pagar o IPTU. Mas inicialmente quem paga é você. Muito bem, meus amigos, é o nosso programa Papo Aberto, com mais uma edição aqui, a número 3, com o Dr. Marcos Barbuda, advogado da BSC Advogados Associados aqui na cidade de Sapé-Açu. Né? Você agora já está bem abalizado com respeito a aluguéis em Sapé-Açu. Só para avisar que a espectadora agradeceu pelo esclarecimento. Ela tem nome? O nome dela? Rosinara. Rosinara. Rosinara, muito obrigado por estar assistindo a gente e ela agradece, Marcos, suas considerações aí. Muito obrigado, Rosinara. Que tomara que você resolva da melhor, a senhora resolva da melhor forma possível. E bom que engrandece o nosso bate-papo, né? O nosso bate-papo é feito não para mim e para você, mas para todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer a você, Eduardo, que você, como eu disse sempre, você não me chama, você me convoca. Pronto. Você me convocando de horário, eu estou aqui à sua inteira disposição. Tanto eu como meu sócio, o Dr. Paulo Matheus Costa, aqui da BSC, Advocacia. E sempre que você quiser, você está com as portas do escritório aqui, não está aberta não, está escancarada para você. Traga o tema que você quiser discutir com o seu público, que estaremos aqui prontos para debater, para discutir, para ter aquele bate-papo. Como eu te disse sempre, a gente não vai trabalhar aqui com jurídica nenhuma, a gente vai falar da forma, um bate-papo realmente, para que as pessoas que estão do outro lado entendam o que a gente está querendo falar. Forte abraço e muito obrigado. Muito bem, agradecer finalmente aos nossos patrocinadores, a Itacel, a Sobral Materiais para Construção, Império do Bolo, também a Rede Farmácia Sapé-Açu, Panificadora Docilar. Agradecer também ao Mercado do Lar, Alto Posto Sapé, Saiteria Delícia, Lio Modas, Prefeitura Municipal de Sapé-Açu, Governo do Trabalho, meu amigo Juraci Pinto, secretário de Administração, Nutrivida, Norte Diesel lá em Salvador, a Cardio Imagem, o Verdurão, CEMED Sapé-Açu, Max Argolo, Powercell, Panificadora Menezes, Farmácia Castro Alves, Mercado Compre Bem, Império Variedades e também o Café Seu Jorge. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos no 4º programa Papo Aberto com Eduardo Barros.